Ei, por favor, me ajuda. Eu quero saber como eu consigo não ser um incrédulo se eu não vejo mais as coisas acontecendo como eram antes. Eu não vejo ninguém mais ser curado. Eu não vejo as pessoas sendo ressuscitadas. Sabe, a Bíblia fala de inúmeros casos de milagres, mas eu não vejo mais nenhum deles. E eu sei que cada dia que se passa, eu tenho ficado mais incrédulo. Eu sei que cada dia que se passa, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais na igreja. Por favor, me ajuda. O que eu posso fazer? Olha, meu amigo, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como está a sua vida? Você precisa mudar ou continuará sendo como era antes? Fique na vontade de Deus e você verá coisas acontecer na sua vida. Mas como eu começo a fazer isso? Venha comigo. Comece adorando, confessando e professando que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Jesus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia, Deus. Tu continua sendo Deus, Senhor, continua sendo bom, o Pai que cuida de nós, Senhor.
continua sendo o mesmo Deus. No vale da sombra da morte, eu me escondo em ti, pois tu és o meu refúgio, a rocha mais alta do que eu. Tu me cobres com tuas asas e eu sei que seguro estou. Tu me livras dos laços do inimigo, pois tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. No dia da tribulação, eu não temerei o mal, pois tu és a minha alegria, minha alma se apegou a ti. Tu me cobres com tuas asas e eu sei que seguro estou. Tu me livras dos laços do inimigo, pois tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a tua cruz. Eu corro para ti, Jesus. Eu corro para a rocha mais alta do
Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Até o pardal encontrou a casa para morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei o castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo seu amor, iluminado pela sua glória. Eu encontrei o castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Até o pardal encontrou a casa para morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei o castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Hoje é um dia de alegria para nós. Estamos reunidos aqui nessa noite para juntos passarmos de 2014 para 2015 na presença do Senhor, né? Deus estando presente é sempre especial, mas a gente, esse dia assim, temos essa expectativa, né? Da presença de Deus na nossa vida. Isso é muito bom, porque sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, quando nós chegamos na presença de Deus com essa expectativa, isso chama fé. Amém? Você veio aqui porque você sabe que Deus tem algo para realizar na tua vida, amém? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Eu não precisava nem ler, é algo assim muito... É o lema da nossa igreja, né? Mas não vou falar não.
Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E sei que devo falar no teu coração nessa noite, irmãos. Eu não sei como é que foi, exatamente como é que está o teu coração para essa noite, mas eu tenho certeza da parte de Deus que Ele preparou algo que pode mudar a tua vida hoje. Eu quero falar sobre decisões hoje. E sei que Deus vai te mostrar um caminho, porque algo que Deus ele não tira de nós é o livre-arbítrio. Ele não tira de nós, porque a ordem dele é amar, e amar obrigado não é amor. Deus ele não pode te obrigar a amá-lo, tem que ser uma decisão sua. Amém? Todos acharam? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Feche os seus olhos nesse momento e fale com Deus. Peça a Ele para que Ele possa me usar para falar contigo. Nós temos assim, nós fazemos cultos diferentes, mas nessa igreja nós procuramos dar liberdade para que Deus ele faça aquilo que Ele quer fazer, né? Hoje é o culto de Natal não, de Ano Novo, mas nada impede dele te curar nessa noite, nada impede dele te dar uma palavra de avivamento, de te dar dons espirituais, nada impede Ele de alegrar o teu coração, nada impede. Então, que eu sei que você não veio aqui nessa noite só para romper o ano, tenho certeza. Você veio estar na presença de Deus. E eu costumo dizer que Jesus é muito legal, Ele não é chato. Então, quando nós pedimos a presença dEle, Ele alegra o nosso coração, Ele fala coisas engraçadas, Ele fala coisas maravilhosas, mas Ele quer que você peça isso a Ele. Ele simplesmente toca no teu coração e bate, mas você é que tem que abrir. Você é que tem que querer que Ele fale contigo. Então, ore a Deus nesse momento e fala assim: Papai do céu, fala comigo. Papai do céu, hoje é um dia especial, estou aqui na tua casa, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Papai do céu, fala comigo nessa noite, algo especial, algo maravilhoso, algo, Senhor, que venha transformar a minha vida, algo que venha marcar a minha vida, algo que venha ampliar a minha visão. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus vai falar contigo de acordo com a sede que está no teu coração. Deus, costumo dizer e vou repetir, Ele não é chato. Não, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você hoje quiser ouvir Deus falar contigo, Ele está aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então Ele já está aqui. E agora Ele está me usando para falar para você que se você desejar, se você clamar, se você quiser, Ele vai falar com você nessa noite. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra tremenda, irmãos. Eu sempre procuro estar ouvindo pregações, e essa aqui, ela falou muito ao meu coração. Foi uma pregação que eu ouvi final de semana passado, foi domingo, não sei, quando eu fui trabalhar, né, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já sei até as rádios que tem a programação, e o pastor da Igreja da Nova Vida, eu não me lembro o nome dele, falou sobre essa mensagem. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ele assim tem falado ao meu coração, que fala a respeito de decisões. As nossas decisões, irmãos, ela tem que estar em Cristo. Amém? Então, vamos lá. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você? Quando disso me deu esse texto, Deus ele começa assim a falar muito ao meu coração.
algo que eu tenho aprendido, irmão, da parte de Deus, é que Ele já fez tudo. Está consumado. Quando Deus falou sobre meu coração, eu me lembro que eu estava aqui, cheguei na metade da pregação que estava pregando, era o Reginaldo. E ele pregando, quando ele falou isso, Deus me trouxe essa revelação. Está consumado. Lá na cruz do Calvário, está consumado. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já fez tudo, irmãos. Ele já veio ao mundo, ele já morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, ele já venceu as nossas batalhas. Aleluias. Jesus já fez tudo. Eu às vezes me incomoda quando eu ouço alguns hinos dizendo que a sua bênção virá. E há um tempo atrás eu comecei a falar isso com Deus e falei: Senhor, quando é que a minha bênção vai vir? Eu estou 20 anos na igreja, quando é que ela vai vir? E Deus falou: Gisele, já está há muito tempo. Eu já recebi na eternidade. Porque eu fui comprado, não com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morto ainda antes da fundação do mundo. Você também foi? Significa, irmão, que está tudo pronto. É uma coisa linda da parte de Deus. Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Qual é a programação de quem quer ter filhos, irmãos? Né? É preparar um quarto. Eu costumo, e isso é muito prático para a gente, né? O homem fica preocupado lá no preço do leite, no dinheiro que tem que gastar para preparar o quarto, né? Coisa que tem que gastar, né? Coisa que tem que trabalhar. A esposa fica preocupada com a cor. Isso que é o mais importante, né? A cor, se vai ficar bonitinho, se não vai. Mas nós, sendo maus, diz lá no livro de Mateus, no capítulo 7, sabemos dar boas coisas ao nosso filho. Queremos preparar tudo para o nosso filho. Nós já pensamos no futuro, já pensamos qual é a faculdade que ele vai fazer, aonde que ele vai trabalhar, o que ele vai casar. Se eu vou deixar uma herança para o meu filho, amém? Nós, sendo maus, irmãos. Livro de Mateus, capítulo 7. O Sermão da Montanha, já lá no finalzinho. Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Isso é uma revelação tremenda. Deus falou assim: Gisele, eu já fiz tudo para você. Antes de você nascer, eu já preparo o teu pai e a tua mãe, onde você ia estudar, onde você ia trabalhar, o que ia acontecer. Tudo já está pronto, irmãos. Mas venha a bendita idade, né? E aí já pode começar ali de 7 anos que a gente começa a entender as coisas. E somos tentados a fazer errado e tomar decisões erradas. E aí aquilo que está preparado para a gente, por mais que o nosso pai aqui queira nos ajudar, nos oriente: filho, faça isso, filho, estuda, filho, filho, vai dormir, filho, e a gente naturalmente somos resistentes à voz do nosso pai aqui da terra, e a Bíblia fala que nossos pais aqui nos corrigem, e quando a gente é desobediente, o que acontece? Deixamos de desfrutar das bênçãos do pai aqui da terra, é ou não é? E é exatamente o que acontece na nossa vida, diante de Deus. Deus tem tudo preparado para nós, mas quando tomamos decisões em desacordo com o Papai do céu, irmãos, deixamos de desfrutar muitas coisas boas, irmãos. Muitas coisas boas. Eu estou dizendo para você que o Papai do céu preparou tudo para você, irmãos. Mas é lógico que você vai encontrar luta, é lógico que você vai encontrar dificuldade. Quando nosso filho vai para o colégio, ele não tem que estudar, não tem que passar na prova. Não tem que passar na prova, mas é lógico que tem que passar na prova, tem que estudar. Mas você consegue imaginar o teu filho ficando reprovado? Não dá para imaginar o nosso filho ficando reprovado, é o meu filho. Você está entendendo isso? Você vai colocar todo o recurso. Quando eu comecei a entender essas coisas, irmão, eu comecei a me sentir filho de Deus. Por quê? Porque Deus, ele me olha dessa forma, ele coloca a mão lá do céu e fala: Gisele, como é que pode você não passar nessa prova? Como é que pode você não ser paciente? Você é meu filho, Gisele.
Como é que pode você achar que está fraco? Você é meu filho, rapaz. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu paguei um preço por você. Jesus morreu na cruz do Calvário. Te dei o Espírito Santo. Te dei a palavra. Te dei autoridade. Te dei poder. Está dizendo que está fraco? Como? Como? Jovens, e vos escrevi porque sois... Tem jovem aqui não? Jovens, vos escrevi porque sois... E a palavra de Deus está em vós. Então, irmão, se nós aqui, sendo maus, sabemos dar todos os recursos para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ele já deu todos os recursos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém, irmãos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estou dizendo para você que as suas decisões, irmãos, é que vai fazer a diferença da sua vida. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam bons e prolongados sobre a face da terra. Isso é uma promessa de Deus e é uma escolha nossa. Aquele que honra pai e mãe, ele vai saber honrar o pastor, ele vai saber honrar as autoridades, ele vai saber honrar o patrão, ele vai saber honrar uma criança, ele vai saber honrar um adulto, ele vai saber honrar o seu filho, a sua esposa. Amém, irmãos? Amém? Então, a promessa de Deus, isso são escolhas. São escolhas. E eu quero falar de algumas escolhas que marcam as nossas vidas. Tem algumas escolhas, irmãos, que são fáceis e a gente toma e não tem muita consequência. Mas tem escolhas, irmãos, que mudam a nossa vida para sempre. Escolhas, nós precisamos muito de... Muito aqui eu quero falar para você hoje sobre essas questões de escolhas, e eu vou chamar das escolhas por fé. Escolha por fé. Vou te dar uma: casamento. Deveria ser uma escolha feita por fé, porque você não sabe daqui para frente como é que vai ser. Eu me lembro está escrito no livro Monte Executivo, aonde naquele livro tem uma passagem que diz assim. Se virar para lá, não melhora não? O casal chega para o pastor e fala assim: pastor, eu quero me casar. Aí o pastor pergunta, né, por quê? E a resposta é óbvia, né? Pastor, porque nós nos amamos. Né? Pastor perguntar isso, que você quer casar? Pastor, porque nós nos amamos. Aí vem a segunda pergunta: e depois que o amor acabar? Eu já tenho essa experiência, né? Mais de 10 anos casado. Aquele amor, quando você casa, ele acaba, irmão. Aquele lá acaba, aquele é paixão, irmão. Vai levar uns 3 anos, 5 anos. E depois que acaba? São as decisões que nós devemos tomar. Então, você não deve se casar baseado nesse amor de noivado, irmãos. Você imagina quando essa paixão acabar. Então, essas decisões, irmão, ela tem que ser tomada buscando a presença de Deus. E essa não é o tema de hoje. Vou falar apenas de algumas decisões. E o meu pastor tem me ensinado aí a fazer pregação 1 e 2. Então, hoje, nós estaremos... Vou falar sobre as decisões, como tomar numa outra oportunidade. Deus é luz e não há nele trevas. Aquele que está na luz deve andar na luz como ele na luz está. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. Como é que eu faço para me afastar do pecado? Andar na luz e andar o que? No conhecimento da palavra de Deus, e andar com o meu irmão,
quando nós começamos a... Olha o que eu estou fazendo, eu estou sintonizando, irmãos, a nossa vida com Deus. É isso que Ele está mostrando aqui. Para quê? Para que você tome as decisões certas, decisões de amor. E para resumir, a decisão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpriu toda a lei. E Deus se revela para você. E Deus te abençoa, abre a janela dos céus e guia a tua vida. Amém? Você quer ter um 2015 abençoado, irmãos? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Só tomar a decisão certa. Que Deus possa falar melhor no seu coração. Quero convidar aqui à frente o pastor Gilberto. Amém? Quero convidar aqui também a pastora Nádia. Amém, irmãos? Quero convidar também aqui a minha esposa. Né? Por que eu estou convidando, irmãos? Vem aqui, tá? Aqui em cima. Porque é 50% do nosso ministério, irmãos. A nossa honra, quem dá, na verdade, são elas. É ela lá que... Ela não escolheu a gravata, tá, irmão? Ela não escolheu. Ela queria até uma outra roupa, mas eu... Não, quero de gravata. Não, hoje não. Hoje não foi, não. Amém, irmãos? Aqui... Decisões, irmãos. Qual a decisão que você vai tomar na sua vida? Dê aqui alguns exemplos. Decida ficar mais perto de Jesus. Decida amar Jesus. Como é que você ama Jesus? Amando o seu pastor, amando a sua igreja, amando o seu próximo, amando o seu inimigo. Sei que você ama a Deus, que esse é o mandamento dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Meu Deus do céu, dá um glória, irmão. Guarda essa palavra no teu coração, porque ela é fiel e ela é verdadeira. 2015, irmãos. Se você conseguisse entender o que Deus preparou para essa igreja, para mim e para você. Todos os teus sonhos. É isso que Deus tem para você. Todos os sonhos do pastor Gilberto, é isso que Deus tem para você, irmão. Porque quando o pastor Gilberto ele fala sobre o sonho da igreja, para a igreja, é o que Deus ele quer para a igreja. Só que Deus mostra para o pastor Gilberto, olha, eu quero isso na igreja. Eu tenho essa bênção para a igreja. E eu já abençoei, eu já dei todo o recurso. E agora? É só a gente obedecer. Mas se a gente decide desobedecer, a gente perde a bênção. Né? Te fala, filho, se tu passar de ano, você vai ter essa bênção. E se ele desobedecer, ele perde a bênção. Mas nessa noite, vou ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Nós queremos, irmãos, estarmos orando. Tá? O meu pastor Gilberto aqui, ele vai estar orando por mim, por você. Daqui a pouco já estaremos chegando já, né? À meia-noite. E nós vemos com propósito, irmão, de falar com Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, é Deus falando com você. Eu quero que você entenda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2015, 2016, 2017. Deus ele tem muitas bênçãos, irmão, para nossas vidas. E Ele já deu essas bênçãos. Ele fala assim, filho, é só me obedecer. Me obedece, anda comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. E eu vou endireitar os teus caminhos. Eu vou curar as suas feridas. Eu vou enxugar as tuas lágrimas. Eu vou te abençoar. Eu vou te carregar no colo se for preciso. Eu vou te acarinhar. Eu vou te proteger. Eu sou Deus de Israel. Não temos espanto noturno, exceto que voe de dia. E aí Deus começa a falar contigo tantas e tantas promessas. Amém? Então nessa noite, irmão, começa a tomar a decisão de amar a Deus. Uma decisão de orar por aquela pessoa que não está aqui. Olha quanta coisa que nós podemos fazer nessa noite. Amém? Passa aqui para o pastor Gilberto. Glória a Deus. Eu gostaria agora, neste momento, irmãos, eu queria convidar os casais. Você se juntar aqui com a tua esposa aqui na frente. Todos os casais aqui na frente. Porque a palavra que foi pregada em Hebreus 13 fala que o nosso Deus, Ele é o de ontem, de hoje e o de eternamente.
O nosso Deus é imutável, Ele não muda. Nós mudamos a nossa roupa, o nosso endereço. Nós mudamos até o nome. Mas o nosso Deus não, Ele é imutável. Você vai estar do lado da tua esposa aí, irmãos. Porque nós sabemos que o diabo ele tem trabalhado para destruir a família. E a igreja do Evangelho Quadrangular, ela traz o tema que Jesus, que Deus é o mesmo ontem e será o Deus eternamente. E também coloca lá a igreja da família. E eu gostaria que começasse por você, irmãos, estas bênçãos. Você é o representante de Deus nesta noite. Queremos estar aqui com os nossos braços, corações abertos, para dizer, meu Deus, obrigado. Porque o novo ano, ele nasceu. Ele chegou. E Ele está sobre nós, meu Deus. Ele está aqui sobre nós. Oh, Senhor, nós recebemos o ano novo. Como recebemos este Deus, que todos os dias Ele se encontra em nossos corações. Em nossos corações. Receba, receba. Receba o ano novo como presente de Deus, como presente de Deus, como presente de Deus. Oh, aleluia! Oh, glórias! Vai recebendo e aplaudindo. Chegou, chegou, chegou. É o novo de Deus. O novo de Deus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, abraça, abraça. Glória a Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo 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 Deus. Oh. Yeah, yeah, yeah. Oh. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele
sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua 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 bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo 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 bom. Ele continua